Celebramos, como eu dizia no início da nossa Eucaristia, São Barnabé. São Barnabé nasce em Chipre com o nome de José, e Barnabé é um nome que depois a Igreja de Jerusalém o leva a adotar como forma de reconhecimento, de mudança da sua vida. Tal como São Paulo, no judaísmo, Barnabé era levita e discípulo de Gamaliel. São dados que a Sagrada Escritura nos apresentam sobre este grande santo. Foi um grande discípulo de São Paulo, como eu disse há pouco, não foi discípulo nem apóstolo de Jesus, mas sim de São Paulo, que ele mesmo vai convencer a comunidade de Jerusalém, uma vez que ele, aliás, como víamos na primeira leitura, Barnabé pertencia ao grupo dos doutores e por isso conseguiu convencer a comunidade de Jerusalém a receber Paulo de Tarso como discípulo, levando-o como colaborador seu a Antioquia. Nós ouvimos ao longo de todo este tempo pascal, estas 7 semanas que vivemos do tempo pascal, permanentemente a primeira leitura nos falava de Paulo e Barnabé e Paulo, sempre os dois na defesa da fé, sempre os dois no anúncio da boa nova do reino de Deus aos gentios. Aliás, como escutámos na primeira leitura, são os próprios apóstolos que os mandam separar a ambos pela ação do Espírito Santo e impondo as mãos sobre eles, isto é, ordenando-os, os enviam para o meio dos gentios, para o meio dos pagãos, a anunciar a boa nova do reino de Deus. São Barnabé tem também um papel muito importante quando o primeiro concílio de Jerusalém, em que ele e Paulo pedem aos outros apóstolos este concílio para determinar as linhas orientadoras e únicas de toda a Igreja na forma de ser, celebrar e anunciar. Não sabemos muito acerca da morte de São Barnabé, mas encontrei um texto que diz que São Barnabé morre no ano 61 em Salamina, em Chipre, apedrejado até morrer pelos judeus enfurecidos com o grande êxito das suas pregações em nome de Cristo e da Igreja. É exatamente por isso e por todo o trabalho e o ministério que ele exerceu com toda a verdade e fidelidade ao Senhor que a Igreja lhe chama apóstolo. Também no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, nós franciscanos, podemos dizer que este é um dos 3 evangelhos fundantes ou fundacionais, se assim quisermos, da nossa ordem franciscana. Pois São Francisco, quando queria saber o que é que Jesus queria dele e da sua vida, foi à igreja de São Jorge, onde está atualmente a Basílica de Santa Clara, que guarda os restos mortais de Santa Clara e a cruz de São Damião. Aí estava a igreja de São Jorge e São Francisco, abrindo o Evangelho 3 vezes, um dos textos é este que Jesus lhe apresenta diante dos olhos. Por isso, São Francisco vai incutir nos seus irmãos, nos seus filhos, esta simplicidade de quem vive a alegria, de quem parte na humildade e de quem não precisa levar grandes coisas. Não leveis nem saco, nem alforjes, nem 2 túnicas, e saudai a todos com o sinal da paz. Foi isso que São Francisco retirou e que também, a partir deste texto, nos veio trazer a nós, a Ordem Franciscana, e que Santo António de Lisboa também soube viver de forma tão simples e humilde, sendo ele o grande homem sabedor, conhecedor da Palavra de Deus, doutor evangélico. Pois, como tem sido habitual nestes dias da Trezena, a partir das leituras, escolho um tema para refletir convosco sobre os sermões de Santo António. E estando nós a chegar ao final da Trezena, escolhi hoje, a propósito de São Barnabé, o martírio em Santo António. Como é que Santo António viu ou viveu a experiência do desejo do martírio e a que é que ele nos compara depois o martírio? O testemunho dos mártires tocou bem fundo o coração de Fernando de Bulhões, quando em 1219, faz este ano 800 anos, se encontrou com os 5 primeiros frades que São Francisco enviou de Assis para irem pregar a palavra de Deus ao norte da África. Indo estes frades em Coimbra bater à porta de Santa Cruz, onde Dom Fernando de Bulhões
então monge agostiniano, aí residia, estudava e pregava a palavra de Deus, pois a eloquência, a simplicidade e o desejo do martírio destes frades vindos de Assis deixa tocado o coração de Santo António de Lisboa. Um ano depois, ele sabe que aqueles 5 frades simples que ele tinha acolhido em Coimbra tinham acabado de ser martirizados em Marrocos. Para o ano celebraremos os 800 anos do martírio dos 5 primeiros frades da Ordem Franciscana, os padroeiros da nossa província portuguesa da Ordem Franciscana, e também os 800 anos da vocação franciscana de Santo António. Portanto, esta nossa trazenda este ano é já também como que uma forma de nos adentrarmos a este grande momento das celebrações antonianas no ano que vem. Conta-nos uma fonte atual dos nossos dias que este facto, o facto da passagem solene pelas ruas de Coimbra dos corpos dos 5 frades martirizados em Marrocos, faz crescer em Santo António o mesmo ideal. Também Santo António, a partir dali, quer ser mártir. Podemos dizer, diz esta fonte, que nesse dia o desejo de encontrar a morte pelo martírio, aos 30 anos de Santo António, toca profundamente o seu coração, ao ponto de querer mudar de vida religiosa. Pede por isso para entrar na ordem dos frades menores, os franciscanos, e aí recebeu o hábito de São Francisco e o nome de António, sendo-lhe concedida de imediato a permissão para ele poder partir em missão para o norte da África. Mas deixem-me citar 2 outros textos que nos falam deste mesmo momento e desta mesma devoção ou desejo de Santo António. E um deles é o nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI. A 10 de fevereiro de 2010, falando sobre Santo António, recorda-nos Bento XVI. Aconteceu em Coimbra o episódio que contribuiu para uma mudança decisiva na sua vida. Ali, em 1220, foram expostas as relíquias dos primeiros 5 mártires franciscanos que tinham ido a Marrocos, onde encontraram o martírio. A sua vicissitude faz nascer no jovem Fernando o desejo de os imitar e de progredir no caminho da perfeição cristã. Então pediu para deixar os cônegos agostinianos e se fazer frade menor. Pois também em carta apostólica, a carta da proclamação de Santo António como doutor da Igreja, datada de 16 de janeiro de 1946, dia dos mártires de Marrocos e da província portuguesa da Ordem Franciscana, o Papa Pio XII, nesta carta, que temos uma cópia aqui neste quadro na Capela Mor à vossa esquerda, diz a dada altura o seguinte: por graça do céu, enquanto vai aspirando a vida mais perfeita, os 5 protomártires franciscanos na missão de Marrocos consagram com o seu sangue os princípios da religião seráfica, isto é, da ordem fundada por São Francisco de Assis. E António, cheio de entusiasmo por triunfo tão glorioso da fé cristã, sentindo-se inflamado de vivíssimo desejo do martírio, vestido já o hábito franciscano, dirigiu-se gozoso numa nau a Marrocos e chegou felizmente às praias africanas. Vejam como a Igreja, ao longo dos tempos, vai falando deste momento tão fulcral e importante na vida de Santo António. Pois os restos mortais dos nossos protomártires da Ordem Franciscana, padroeiros dos franciscanos em Portugal, de nós, os da província portuguesa da Ordem Franciscana, estes restos mártires continuam em Portugal, continuam em Coimbra, na Basílica de Santa Cruz. Mártir. O que é um mártir? O mártir significa testemunha, da palavra grega martyrion, que significa testemunha. Inicialmente as testemunhas eram aqueles que viram, observaram a vida de Jesus Cristo. Mais tarde este nome passou a designar os fiéis que testemunhavam heroicamente a sua fé, acabando por se reservar aos que davam vida por fidelidade ao Senhor com o seu próprio sangue. Portanto, primeiro os martyrion, os mártires, eram os que viram a vida de Cristo, mesmo que não tivessem dado a vida por Jesus. Depois, todos que eram fiéis a Jesus e à Igreja, e agora, nos tempos mais recentes, mártires são aqueles que
dão a vida derramando o seu sangue por Jesus. Então Santo António e o martírio aos mártires, já que ele não conseguiu lograr o ser mártir, o dar a vida desta forma, derramando o sangue por Jesus, ele não se esquece nos seus sermões de falar destes mártires. E devo dizer, os irmãos, o sermão feito ontem, porque é assim que eu vou fazendo, hoje faço o sermão de amanhã, para ter a memória mais fresquinha e poder recordar o que escrevi e estudei dos sermões de Santo António. Devo dizer-vos que vamos encontrar aqui, se a vossa paciência e o estar despertos e a sonolência não vos deixar cair de sono, e de ver a beleza, a riqueza com que Santo António compara, ou a que Santo António compara, os mártires. No sermão do domingo da 70ª, fazendo-nos uma grande e exaustiva reflexão sobre cada um dos dias em que Deus criou todas as coisas, a narrativa da criação do livro do Gênesis, também Santo António aqui vai associar os mártires. Escreve Santo António: no terceiro dia disse Deus: produz a terra erva verde. E explica a seguir: a terra, que vem de terra ou teres, que significa esmagar, é o corpo de Cristo. Esmagado na frase de Isaías, no capítulo 56, por causa dos nossos pecados. E esta terra foi escavada e lavrada por pregos e pela lança. Dela se diz: a terra escavada dará fruto no tempo desejado. António de Lisboa, a partir daqui, vai então conduzir-nos aos mártires, dizendo: a carne escavada de Cristo deu o reino celeste, produziu erva verde nos apóstolos, semente de pregação nos mártires e árvores a darem frutos nos confessores e nas virgens. Vejam que imagem tão bonita. A partir de Deus que cria a terra com todas as coisas, Santo António vai identificar os mártires. Recordamos então aqui o célebre adágio popular: sangue de mártires, semente de cristãos. Para António, o martírio, neste texto, neste sermão, é fruto da semente lançada pelos pregadores, que levam muitos a arrepender-se dos seus pecados, de cravar Cristo na cruz e, mudando de vida, amam a Cristo ao ponto de dar testemunho, o martyrium, com o derramamento do sangue e da própria vida. Também ele vai associar os mártires à fé. António, uma vez mais, nos leva ao Antigo Testamento para depois nos falar da Igreja dos Mártires. Tomando o livro do Êxodo, onde se lê: Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel viram o Senhor de Israel, e debaixo dos seus pés estava como que uma obra de pedra de safira, que se parecia com o céu quando está sereno. Está a citar o livro do Êxodo, no capítulo 24. Então Santo António vai interpretar todos estas imagens que acabamos de escutar como sendo os que vêm e devem crer no Deus de Israel. E em seguida, de forma mais clara, explica-nos o santo o que devem eles crer e acreditar. Diz ele: quando se diz o Senhor de Israel, eis a divindade de Deus. Ao dizer debaixo dos seus pés, eis a humanidade de Jesus Cristo, que devemos crer como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O santo, irmãos, começa por relacionar esta visão do Antigo Testamento, projetando nela a fé em Cristo, a que a Igreja é chamada a proclamar e a celebrar. Mas e quanto aos mártires? Quanto aos mártires, Santo António também os insere nesta visão ao referir a pedra de safira como sendo a Santa Igreja, começada depois da encarnação de Cristo e que há de durar até ao fim dos séculos. E acrescenta António: esta divide-se em 4 ordens, a saber, os apóstolos, os mártires, os confessores e as virgens. Esta safira, e ligando-a aos mártires, diz Santo António, com o seu contacto dá cabo do antraz. Eu fui ver ao dicionário o que era o antraz. Eu não percebo nada de medicina e de doenças, então o antraz é aquilo que nós hoje chamamos o carbúnculo, uma doença contagiosa e mortal. Então é interessante que Santo António diz que esta safira
ligando aos mártires, com o seu contacto, dá cabo do antraz, dá cabo desta doença mortífera, doença mortal. Nisto, diz ele, significa os mártires que destruíram com o seu martírio o antraz da idolatria. E mais adiante, ao jeito de conclusão, escreve: eis claramente o que a tua alma deve ver e o que deve crer com a visão da fé. Portanto, vejam, António compara os mártires com uma doença contagiosa e mortal, coisa que parece estranha à partida, mas que na verdade o santo nos explica que face à idolatria do seu tempo, quiçá à idolatria do nosso tempo. Como acontece em todos os tempos, o sangue dos mártires também contagia pela positiva, no sentido de matar o mal da idolatria, para trazer ao coração da humanidade o grande dom da fé e da fidelidade a Cristo e à Igreja. Imagem bonita. Custou muito entender o texto que a seguir encontrei de Santo António. Santo António vai ligar as silíquas aos mártires. Eu não sabia também o que era uma silíqua. Portanto, Santo António temos estado a ensinar coisas muito bonitas. Então fui ver. E a silíqua, em latim siliqua, ou quilate, e já estamos a ver por quilate, que é algo com valor, é um termo moderno atribuído pelos numismáticos a moedas de prata finas produzidas pelo Império Romano nos séculos IV e V. Também poderia, embora não seja aqui em Santo António esse sentido, ser a semente alfarrobeira. Então, da palavra, ou deste vocábulo, vem o valor pelo qual muitas vezes nós sabemos se o ouro ou prata é mais puro ou menos puro, pelos quilates. Então, silíqua é os quilates. Falando das medidas de pagamento, e para nos levar aos mártires, António diz que a onça significa Jesus Cristo, o qual, com o Pai e o Espírito Santo, compreende na sua unidade o conjunto de todas as criaturas. Quase que podemos ver aqui, irmãos, nestas palavras de Santo António, toda a cristologia franciscana, onde todos os seres criados são irmãos e irmãs, porque filhos do mesmo Pai e Criador de todas as coisas. Lembremos o grande cântico do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Mas continuando com o sermão de Santo António, diz-nos ele, continuando com a imagem das medidas de pagamento, a dracma, oitava parte da onça, significa Maria Santíssima, que possui na alma e no corpo aquela e muito maior beatitude, o que a todos os santos hão de ter na oitava da ressurreição. Os 24 escrópulos, peso antigo, equivalente à terça parte da oitava, ou seja, cerca de 6 quilates, as coisas que eu aprendi destas coisas ontem a fazer este sermão, significam os 12 apóstolos, que por causa da sua perfeição e confirmados do Espírito Santo, são nomeados com um número duplicado. Portanto, 24. Foram desprezados neste mundo como escrópulos, moedas pobrezinhas, e que não cessam de guardar a Igreja, que plantaram com o seu sangue, dia e noite, como se fosse nas 24 horas. E é aqui que o santo nos quer levar ao valor dos mártires, ao dizer-nos que as 6 silíquas, primeira moeda que falámos, por causa da perfeição das boas obras, significam todos os mártires e santos confessores. Não por causa das silíquas, mas por causa do número perfeito, 6 silíquas, o número 6, e conclui o santo. Também de Cristo desceram Maria Santíssima e os apóstolos, dos apóstolos os mártires e os confessores, e destes todos os fiéis da Igreja. Também uma outra imagem que Santo António nos apresenta, relacionando-a ou comparando-a com os mártires, a esmeralda. Portanto, vejam bem, a safira, a síliqua, agora a esmeralda. No 15º domingo, depois de Pentecostes, e recorrendo mais uma vez ao Antigo Testamento, ao livro de Tobias, no capítulo 13, onde podemos ler: as portas de Jerusalém serão construídas de safiras, esmeraldas e de pedras preciosas. Não se trata da Jerusalém, cidade da Palestina,
Trata-se de Jerusalém, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, fiquemos apenas pela interpretação que o santo nos faz das esmeraldas. Diz-nos ele que a esmeralda, que é de tamanha viridência, também foi ver o que significava este palavrão, um verde belíssimo, um verde exultante. Portanto, estão a ver, irmãos, como eu sou tão frágil no conhecimento destas coisas, e como Santo António, o grande doutor, me tem ensinado tantas coisas. Lá sabia eu que era a viridência. Eu, um pobre homem já com cabelos brancos. Portanto, diz ele então que a esmeralda, que é tamanha viridência, que supera o verdor de todas as ervas, torna verde a atmosfera circundante, e as imagens dos que a olham representa os mártires. Vejam que imagem bonita, não é? Representa os mártires que aspergiram com o derramamento do seu sangue as almas plantadas no jardim da Igreja com o trabalho dos apóstolos para que perdurassem na virigência da fé. A Igreja é então vista aqui como um belo jardim, onde os apóstolos, quais jardineiros, plantam as almas, todos nós que estamos aqui, todos aqueles que desde o início da Igreja, pelo testemunho e pela palavra dos apóstolos, aderiram a Cristo e formam o corpo místico de Cristo. E os mártires, com o seu sangue derramado, regam estas almas que somos nós, para que permaneçam sempre vivas, virigentes, na fidelidade à fé. O sangue derramado pelos mártires é para Santo António como aquelas gotas do orvalho de luz que ontem falávamos aqui no nosso sermão, que refrescam, iluminam e dão vida, a vida da fidelidade a Deus e à Igreja pelo dom da fé. No mesmo sermão, lá mais ao final, acrescenta Santo António dizendo: a esmeralda, que respeita aos olhos, significa a jucunda visão de toda a Igreja triunfante. Então, lá no final do sermão, Santo António alarga esta visão da esmeralda virigente, belíssima ao nosso olhar, não só os mártires, mas toda a Igreja que já está no céu, a todos aqueles que morreram em Deus. Que riqueza! Também, e para terminar, Santo António vai associar os mártires à imagem da estátua do rei Nabucodonosor. É um texto longuíssimo. Eu andei por aqui a cortar, corte e costura para criar um texto mais pequenino para o entendermos bem. No 12º sermão do domingo, depois de Pentecostes, mais uma vez António recorre ao Antigo Testamento. Muito apaixonado era Santo António pelo Antigo Testamento. Ao livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 31 a 33, que nos apresenta a estátua do rei Nabucodonosor desta forma. Uma estátua grande, cuja cabeça era de ouro finíssimo, porém o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro, uma parte dos pés de ferro e a outra parte de barro. Depois, é claro que o profeta Daniel vai descrevendo esta estátua como sendo o reinado do rei Nabucodonosor, onde é que foi forte, onde é que foi fraco. Pois Santo António vai pegar neste texto para nos falar dos mártires, para dizer, explicando que a Igreja teve de prata os braços e o peito, em que há maior força no templo dos mártires. Reparem como Santo António, na Igreja que somos, compara a força do peito, onde está a vida, onde está a respiração, onde está o meu sentimento, e a força dos braços, para o comparar à força dos mártires, que persistem na luta pela humildade e pela pobreza, e que ela, a Igreja, teve no tempo dos apóstolos, no tempo dos mártires, para serem mais formosas, e foram rubricadas com o seu sangue. Mostram a admirável beleza aos olhos do nosso espírito, com a humildade e a pobreza dos apóstolos. Vejam, irmãos, a força dos braços, a força do peito, alicerçada na humildade e pobreza dos apóstolos, aparece agora em Santo António rubricada, isto é, assinada,
com o sangue dos mártires. São os mártires que dão força à Igreja para continuar a sua missão de dar beleza à fé e fazer florir no mundo cada vez mais almas para o jardim que é a Igreja, plantado pelos apóstolos. Que os muitos mártires do nosso tempo, que o Papa Francisco já disse serem mais do que os dos tempos dos primórdios da Igreja, perseguidos hoje pelo nome de Jesus Cristo, continuem a ser sinal vivo, mesmo ao dar a vida, de que a Igreja é forte na esperança que nos anima, a esperança da vida eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Santo António de Lisboa.